Olá, pessoal do 7º ano. Sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física e quero conversar com vocês, quero convidar vocês, vem comigo aqui para o que nós vamos aprender hoje. Dentro das práticas corporais de aventura, nós vamos conhecer o slackline. Nossa, mas da onde vem esse nome tão esquisito, né? Slack vem de bamba, line, linha ou corda. Então, slackline, corda bamba. E aonde você já ouviu esse termo, corda bamba? No circo, exatamente, né? Então, o slackline, a gente vai ver que a origem dele é um pouquinho diferente, mas a ideia principal, a ideia, né, do andar sobre a corda, vem lá da corda bamba circense, onde essa atividade é milenar, há muitos anos, né, muitos séculos já é praticada no circo. Mas a gente vai entender como que isso saiu do circo e acabou virando um esporte, tá bom? Então, o nosso objetivo é conhecer a prática do slackline, a sua evolução histórica e a relação social que ele tem com o meio ambiente. Sim, vocês vão entender que o slackline também tem esse objetivo de preservação do meio ambiente, um esporte que a gente pode considerar como um esporte ecológico. Você conhece o slackline? Aonde que ele pode ser praticado? Já pensou em praticar aí na sua casa mesmo? Será que tem um espaço para fazer? O que é preciso para praticar o slackline? Será que tem algum material específico para a sua prática? Você já teve aí alguma experiência, talvez numa viagem, na praia, no campo, ou mesmo na sua escola? Você já teve alguma experiência de tentar se equilibrar numa corda bamba? Vamos entender então um pouquinho sobre esse esporte aí, saber de onde que ele surgiu? O slackline é um esporte que consiste em equilibrar-se sobre uma fita suspensa acima do solo e fixada em 2 pontos, certo? O objetivo do atleta é, primeiro, atravessar a fita e de um ponto até o outro, né? E em alguns casos, realizar algumas manobras sobre essa fita, né? Saltos, né? Exercícios de equilíbrio também, ou umas manobras mais radicais, tá bom? Isso vai depender da modalidade, do objetivo da modalidade do slackline, ok? Vamos entender como é que ele surgiu. A gente sabe que a primeira origem é lá no circo, mas como que ele foi aparecer aí nesse formato esporte? Então, olha só, surgiu em meados dos anos 80, nos Estados Unidos, nos campos do Vale de Yosemite. Os escaladores ficavam nas montanhas acampados por semanas, na busca por novas áreas para a escalada, né? Ficavam explorando as montanhas e procurando, abrindo novas trilhas de escalada nas montanhas. Nos tempos vagos, ou quando as chuvas impediam de escalar, a gente sabe que a escalada em montanha, ela depende muito do tempo. Então, às vezes, o tempo não cria condições para que aconteça a escalada. Então, os escaladores ficavam parados. Nesse momento, eles pensaram em esticar as suas fitas através dos equipamentos para se equilibrar e caminhar. Então, os montanhistas, né, os escaladores, tiveram essa ideia, vamos fazer como se fosse uma brincadeira. Estamos meio sem fazer nada, vamos esticar aqui uma fita e fazer como no circo, vamos andar sobre essa fita e a gente vai tentar aí desafiar, né? Eles não podiam escalar, o tempo não permitia, então eles buscavam uma outra atividade ali, inicialmente só para passar o tempo. Mas olha só o que aconteceu. Os escaladores perceberam que essa prática melhorava o seu equilíbrio e a sua postura, melhorando inclusive o seu desempenho na escalada. Inicialmente, o esporte era difundido apenas entre os escaladores, mas com o passar dos anos, mais pessoas aderiram à prática. Então, isso que começou como vamos brincar de circo, vamos brincar de corda bamba, os escaladores perceberam que talvez não fosse só uma brincadeira, aquilo ajudava e podia até ser uma estratégia de treinamento para eles. Ajudava na sua postura, ajudava no equilíbrio e aquilo estava refletindo até
no desempenho deles da escalada. Então, eles perceberam que havia benefícios naquela prática. Por isso, aquilo começou a ser difundido também como um outro esporte, como uma estratégia de treinamento para esses escaladores, mas também como uma outra opção de esporte. A corda de escalada, no início, eles usavam a própria corda que eles tinham para escalar, né? Então, a corda de escalada foi substituída por uma fita própria, facilitando a execução dos movimentos, principalmente aquelas manobras, né, os saltos. Essa cinta, em formato de fita, além de ser mais segura, conferiu uma característica singular ao esporte. Por quê? Como ela é mais larga, né, aumenta a área de apoio, mas ela tem uma propriedade elástica maior. O que é essa propriedade elástica? A propriedade dela balançar para cima e para baixo e também para os lados. Então, a fita, ela possibilita mais movimentos do que a corda, exigindo até uma postura, um equilíbrio melhor de quem está em cima da fita e possibilitando também aquelas manobras radicais que a gente já vai ver, ok? Em 2011, é fundada a World Slackline Federation, né, a Federação Mundial de Slackline, com sede em Stuttgart, Alemanha. Então, olha aí, aquela simples atividade já começa a ter um status, uma organização de esporte mesmo, tá? Em 1995, o slackline chega ao Brasil, começa a ser praticado aqui entre os brasileiros. De 2005 a 2010, a prática começou a ficar popular nas praias do Rio de Janeiro e o esporte, então, começou a ser mais conhecido entre os brasileiros. Atualmente, o esporte é praticado em todo o país, inclusive com o intuito de diversão. Eu entendo que o primeiro objetivo do slackline aqui no Brasil é a diversão. Então, a gente encontra aí vários praticantes nos parques das cidades, né? Nas praças, nas praias, às vezes em pontos turísticos aí de viagens, né? Você pode encontrar em algum ponto turístico, locais de prática de algum esporte radical, normalmente tem uma fita lá também de slackline para o pessoal se divertir. Então, o objetivo primeiro do esporte aqui no Brasil ainda é a diversão, bom? Ainda não existe um órgão específico que regulamente o slackline, ficando sob os cuidados da Confederação Brasileira de Esportes Radicais. E aí, você já experimentou o slackline na sua escola? Algumas escolas já têm esse equipamento, né? E você já pode experimentar. Vale a pena aí dar uma conversada com o seu professor de educação física, tá? Primeira atividade nossa, então. Eu quero que vocês observem a imagem abaixo e explique aí no seu caderno como essa arte circense se tornou um esporte. Um tempinho, então, para vocês fazerem o exercício e a gente já retorna.
E aí, conseguiu fazer essa relação? Nós falamos disso lá no começo da nossa aula. A ideia do circo foi utilizada por alguns escaladores, naquele momento meio sem atividade, e a partir daí eles perceberam que essa atividade era muito benéfica, existiam vários benefícios, e ele acabou virando um esporte. A ideia original saiu lá do circo e foi aí transformado por esses escaladores, tá bom? Quais são então as modalidades que nós encontramos dentro do slackline? Então a gente tem basicamente 4 modalidades diferentes aí do slackline. Primeiro, o waterline. O que é o waterline? É o slackline sobre a água. Então a fita ela é montada, por exemplo, sobre um lago, sobre uma piscina ou sobre um rio. E o objetivo é atravessar a fita de um ponto ao outro, sem cair na água, logicamente, tá bom? O outro é o hang line, é o slackline em grandes alturas. Acredito que essa seja a modalidade mais radical que existe, ou uma das mais radicais que existe no esporte. O slackline é montado a uma altura muito grande, às vezes até ligando um prédio ao outro, ou penhascos, de um penhasco ao outro, e o objetivo é também atravessar a fita, passar de um lado para o outro. Normalmente, nessa modalidade, o praticante usa um sistema de segurança que, se por um acaso ele cair, ele fica pendurado no slackline. Ele usa um cinto de segurança e uma corda de segurança presa ao slackline, que se ele cai, ele fica preso ali. Então é muito importante, nessa modalidade de grandes alturas, utilizar esse equipamento de segurança. Ok? Outra modalidade é o trikeline. É o slackline somente para fazer manobras. Então aqui no trikeline, nós não temos tanta altura, a fita pode estar bem mais baixa, em torno de 1 metro, talvez até menos, 80, 90 centímetros. O único cuidado que tem que ter é que quando a fita ela flexiona, ela não pode encostar no chão, ela ainda tem que ficar no ar. E usando essa possibilidade de movimento da fita, usando o que a gente chama de energia elástica da fita, o praticante transforma a fita quase que como uma cama elástica. E ele consegue fazer saltos com evoluções e voltando na fita, tá? Então essa é a modalidade das manobras. A fita não fica numa altura muito alta, mas só tem que ter esse cuidado de que esse movimento elástico não encoste no chão. Lembrando que ele vai explorar movimentos para baixo e para cima e também para os lados, certo? E a última modalidade é o long line, é o slackline de distância longa. Então, os pontos de fixação da fita são distantes um do outro. Então, o percurso acaba sendo o grande desafio. Então, se vocês perceberem, em cada uma dessas modalidades a gente tem um tipo de desafio. No primeiro é não cair na água. No segundo é vencer aquela altura exorbitante. No terceiro, se equilibrar e realizar as manobras. E no quarto é vencer a distância, a grande distância entre os pontos, ok? Como eu falei, aqui no Brasil a gente ainda não tem competições dentro dessas modalidades. As modalidades existem, mas ainda estão mais, são entendidas e praticadas mais como diversão, ou como uma parte de treinamento de atletas de outros esportes, Mas vale a pena você começar. Comece com distâncias curtas, e uma fita baixa ainda, para você poder pegar melhor o equilíbrio que é necessário para a prática do slackline. Quais são os equipamentos? Então a gente tem a fita com a catraca é que vai possibilitar você esticar a fita, certo? O mosquetão é um dos equipamentos de segurança para fixação do equipamento, a mochila para você carregar todo o equipamento, a fita de ancoragem que você usa para prender a catraca na árvore,
Os protetores da árvore, então é um protetor de borracha que você coloca em volta da árvore para daí fazer a ancoragem, para que ela não machuque a árvore que você vai usar. E o backup da catraca, que junto com a fita vai prender a catraca na árvore, ok? Então esse é todo o kit do Slackline. Benefícios, o que a gente pode ganhar praticando Slackline? A gente vai melhorar o nosso equilíbrio, com certeza, a nossa força corporal e a nossa postura. Como assim vai melhorar a minha força corporal, professor? Na hora que eu estou me equilibrando, estou ajeitando a minha postura, eu tenho que contrair músculos, usar a força dos meus músculos para recuperar o meu equilíbrio. Então é aí que eu trabalho também a minha força corporal, ok? O fortalecimento da musculatura, né, por esse movimento de equilíbrio, desenvolve o meu raciocínio lógico e a minha capacidade de planejamento, porque eu tenho que ir tomando as decisões e sempre, a cada passo, a cada movimento, estar usando uma estratégia para recuperar o meu equilíbrio e manter o meu equilíbrio. O aprimoramento da atenção, da concentração, da disciplina e da determinação. Você vai cair, tá certo? Isso vai acontecer, então você tem que ter disciplina, determinação, né, e continuar treinando. E estimula o seu equilíbrio emocional. Sempre que a gente consegue realizar algo difícil de fazer, a gente acaba melhorando o nosso equilíbrio emocional. Então o Slackline é um desafio ao nosso corpo, ao nosso equilíbrio, né, ao nosso estado emocional. Conseguir completar uma fita de Slackline é uma grande realização, tá? Segunda atividade, vamos pensar um pouquinho. Onde e quem pode praticar o Slackline? Quais são os equipamentos necessários para a prática? E eu quero que você anote isso aí no seu caderno. Um tempinho para você fazer o exercício e a gente já volta.
E aí, conseguiu fazer o nosso exercício? Não esqueça de, assim que você puder, compartilhar aí com os seus colegas, ok? Então lá, para praticar o slackline, os iniciantes do slackline tendem a olhar para os próprios pés, isso é um erro, tá bom? Essa não é uma boa estratégia. É preciso manter o olho fixamente em um ponto à frente, por exemplo, a catraca, ou a árvore, ou o ponto de ancoragem do slackline. Esse ponto funcionará como âncora para você e vai te auxiliar a manter o equilíbrio. Então, você ficar olhando para os seus pés ou para a fita se mover abaixo de você não é uma estratégia boa, não ajuda você a se equilibrar. O correto é você ter o olhar fixo à frente, ou na catraca, ou no ponto de ancoragem da fita. Assim, aquilo ali serve como âncora para você, é um local que não vai se mover. Então, você mantém o olhar fixo nesse ponto, isso vai ajudar no seu equilíbrio. E aí, você topa experimentar? Talvez você diga, mas eu nem tenho o equipamento, professor. Mas olha só, a gente pode fazer uma adaptação. Você vai precisar... Legal se você tiver uma corda, mas se não, você pode até usar uma fita no chão ou mesmo uma linha traçada com giz. Você vai levantar os braços acima da linha do seu ombro, né? Vai deixar os braços retos e vai caminhar sobre essa linha com os pés retos, um na frente do outro. Por isso que eu falei da corda, né? Então você vai pisar sempre em cima da corda, com o pé todo, não pode virar o pé. Você vai pisar, apoiar o seu pé todo em cima da corda ou em cima da fita que você prendeu no chão. E vai sempre colocando um pé à frente do outro em cima da corda, mantendo os braços abertos. Você vai perceber que esse exercício simples que eu estou passando para vocês já vai gerar um certo desequilíbrio. Então, você já vai ter que manter a sua atenção. Olhe para frente, tenha um ponto fixo na frente para fazer esse exercício, tá bom? Mantenha o olhar fixamente em um ponto à frente e divirta-se, tá? Tente ir para frente, se você conseguiu fazer para frente, tente fazer de costas ou tente virar o corpo para fazer a volta, né? Você pode explorar, mesmo com a corda presa no chão, você já pode experimentar um pouquinho o que é o slackline, tá bom? O que nós estudamos hoje, moçada? A gente aprendeu aí sobre o conceito do slackline, a evolução histórica dele, as modalidades, os equipamentos envolvidos para a sua prática e os benefícios que nós podemos ter praticando o slackline, tá? Espero que vocês tenham curtido aí esse esporte, essa atividade e tenham coragem aí de experimentá-la assim que puderem, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tchau para todos e até breve.